Na Síria, então, emerge um relato que ecoa os idos tempos de 2015, quando o país foi ocupado imensamente pelo Estado Islâmico, organização terrorista. O caso é o seguinte: no sábado, soldados americanos foram mortos por esse grupo terrorista, o Estado Islâmico. O presidente americano disse que vai haver retaliação. A gente tem aqui os detalhes conforme narrados pelo principal porta-voz do Pentágono, Sean Parnell. O pronunciamento dele você vê aqui, no qual ele diz: hoje em Palmira, Síria, 2 soldados do exército dos Estados Unidos e um intérprete civil dos Estados Unidos foram mortos e 3 ficaram feridos. O ataque ocorreu enquanto os soldados estavam conduzindo um compromisso de líder-chave. Explicando o jargão, isso basicamente significa que eles estavam conversando com o líder comunitário, tá? Compromisso de líder-chave ou engagement, como se lê em inglês, pode dar a impressão de que eles estavam trocando tiros com alguém, mas não era o caso. Segue o pronunciamento. A sua missão era apoiar as operações em andamento contra o Estado Islâmico e de contra-terrorismo na região. Os nomes dos soldados, bem como informações de identificação sobre as suas unidades, estão sendo retidos até 24 horas após a notificação do parente mais próximo. O ataque está atualmente sob investigação ativa. Depois vieram mais alguns dos detalhes que eu desdobro com vocês. Forças do governo sírio detiveram 5 pessoas em ataques em Palmira. Teve um comunicado do Ministério do Interior do país que foi divulgado pela agência estatal chamada SANA, S-A-N-A, dizendo que a operação foi realizada em coordenação com uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. A operação, claro, de tentar investigar, tentar descobrir o que havia ocorrido. O Ministério ainda informou, o Ministério do Interior da Síria, que o terrorista se infiltrou em uma reunião, estava então infiltrado ali na comunidade, entre as forças sírias na região e uma delegação das forças da coalizão internacional, que é onde estavam os americanos. Eles estavam discutindo, era uma reunião até para discutir maneiras de combater o Estado Islâmico, eis que isso aconteceu, esse infiltrado abriu fogo e acabou ferindo, então, 3 pessoas, com outras 3 falecendo, 2 deles soldados, um deles um intérprete, entre os que faleceram. O Estado Islâmico não reivindicou a responsabilidade formalmente, tá? Mas esse, então, se confirma como o primeiro assassinato de americanos na Síria desde que Bashar al-Assad foi derrubado. Lembrando, teve uma mudança de regime aí lá atrás, no final de 2024. A gente vai pegar esse gancho em breve para falar a respeito das implicações geopolíticas que isso tem, porque também desempenha um papel na quebra-cabeça ali do Oriente Médio. Mas tem mais uma questão para a gente desdobrar aí sobre a doutrina jurídica dos Estados Unidos. 2 pontos aí, guarda eles na cabeça, a gente já vai entrar mais a fundo. Vamos lá então, porque também teve reação dos chefes do Pentágono, 4 minutos depois da divulgação do porta-voz, o Pete Hegseth, secretário da Guerra, anteriormente secretário da Defesa, mudaram o nome do ministério, disse que o responsável foi abatido. Não poupou palavras. O selvagem que perpetrou, aspas para ele, esse ataque foi morto por forças parceiras. Que se saiba, se você atacar americanos em qualquer lugar do mundo, passará o resto de sua breve e ansiosa vida sabendo que os Estados Unidos vão caçá-lo, encontrá-lo e matá-lo impiedosamente. E o Trump também reagiu na seguinte publicação, falou que estava enlutado e disse que foi um ataque do Estado Islâmico contra os Estados Unidos e contra a Síria, em uma parte muito perigosa do país, da Síria, que não é totalmente controlada pelo governo sírio. O presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa, está extremamente irritado e perturbado com esse ataque. Vai haver uma retaliação muito séria, obrigado por sua atenção a esse assunto. E é sobre o al-Sharaa, o novo presidente da Síria, e sobre o que acontece com o Estado Islâmico que a gente vai engatar para seguir a nossa conversa. A gente tem aqui um mapa onde vocês podem ver a cidade de Palmira destacada, esse pontinho aí destacado no meio da Síria, na Síria central, não inteiramente controlado pelo governo sírio, quando a gente fala desse território. E a questão ainda com muitas partes do país, onde uma pressão, talvez sem precedentes nesse curto período, de alguns meses, quase um ano agora, desde a queda de Bashar al-Assad, em dezembro passado, começa a dar pra gente o panorama do que é realmente o desafio que vem adiante. Vamos a mais alguns dos detalhes que ajudam a gente a compor agora a implicação geopolítica disso. Um funcionário do Pentágono disse que o ataque aconteceu em uma área onde o novo governo sírio não tem controle. Como eu falava, parte então de uma situação frágil no Oriente Médio. Os Estados Unidos removeram sanções sobre o al-Sharaa e sobre o país, que pesavam sob a ditadura da família Assad, que veio das décadas anteriores. Primeiro com Rafez al-Assad, um procurador, um proxy da Rússia na região, e depois com o filho que herdou a dinastia familiar sobre o país, o Bashar al-Assad. Nas palavras de Trump, era para dar à Síria uma chance à grandeza que as sanções foram removidas, e reconstruir um país que foi devastado por anos de guerra civil, uma coisa que não é tarefa fácil. A gente tem que lembrar o panorama no qual, depois da Primavera Árabe, estamos falando de entre 2012 e 2014, quando esse movimento realmente começou a explodir a partir da Síria, se formou uma guerra civil contra o governo de Bashar al-Assad, mas nada uniforme, envolvendo vários pequenos grupos que estavam em combate. Um panorama que ficou ainda mais complicado quando,
E em 2015, o Estado Islâmico veio ao seu auge territorial, controlando uma grande parte do país. Eu tenho outro mapa aqui para vocês. Esse daqui, compilado pela BBC, mostra o que foi a extensão máxima do domínio territorial do Estado Islâmico em janeiro de 2015. Tudo que está vermelho aí era o que eles dominavam em janeiro de 2015, depois esses trechos mais escuros são o que era dominado já em 2018, claro, teve um recuo muito grande. Naquela época, como eu falava, depois da Primavera Árabe, eles agravavam uma situação que já era caótica em meio à guerra civil na Síria. A situação do Al-Sharaa, extremamente complexa. Ele já foi afiliado a um grupo ligado à Al-Qaeda, já foi considerado um terrorista procurado pelos Estados Unidos. Depois, agora, conseguiu o apoio de Trump e um voto de confiança da comunidade internacional de ter rompido com o radicalismo do passado. Mas ainda assim era um país no qual uma imensa variedade de pequenos grupos que sobram daquela época combateram por cerca de uma década, e fragilizado por uma ditadura autoritária, o regime dos Assad. O Estado Islâmico é um dos fatores que joga aí mais gasolina nesse incêndio, no meio da busca por coesão e estabilidade. Vou dar um pouco das estatísticas para a gente entender o quanto isso agrava uma situação que já é complexa. Números de combatentes do Estado Islâmico. Então, foram 117 ataques no nordeste da Síria até o final de agosto. Supera os 73 ataques de todo o ano de 2024, de acordo com os números das Forças Democráticas da Síria, que é uma milícia curda ali da região. Isso aí é outra parte da complexidade, os curdos não vão entrar nisso agora. O grupo terrorista também planejou ataques na capital Damasco a mais de 400 quilômetros das suas bases de operação, segundo o governo da Síria. E conforme a gente segue adiante, vale a pena lembrar que lá atrás, em 2022, uma revolta de prisioneiros do Estado Islâmico já havia desencadeado combates que resultaram em 500 mortos. Uma apuração do Wall Street Journal traz à tona o seguinte: cerca de 8.400 combatentes presos do Estado Islâmico de 70 países e cerca de 30 mil esposas e crianças, apoiadores radicalizados, outros acusados de laço com o grupo, vivem na rede de prisões e campos de detenção na Síria. Quase metade desses aí são estrangeiros, incluindo europeus e alguns americanos. 60% são crianças, metade das quais tem menos de 12 anos. Tem aí uma estrutura altamente complexa de muita gente detida, e alguns desses grupos, olha só o que o Comando Central do Pentágono descreveu. Alguns dos grupos de presos são, aspas, segundo o Pentágono, um exército do Estado Islâmico que está preso. Na avaliação anual dos funcionários de inteligência dos Estados Unidos, a que eles dão por Congresso, alertaram em março desse ano que o Estado Islâmico ia procurar explorar o fim do regime dos Assad para invadir as cadeias, libertar essa grande base de combatentes e se reconstruir. Esse incidente foi um atirador solitário, pelo que as autoridades apuram até o momento. No horizonte, um cenário grave. Para a gente encerrar o segmento, 2 pontos aí interessantes, uma curiosidade aí que vale a pena. Quando a gente pega o que o Pete Hegseth falou, ele falava que o cidadão americano em qualquer lugar, então, tinha uma proteção. Isso é parte aí que vem na herança dos Estados Unidos, resgatando lá atrás o que era dito por Marco Túlio Cícero, o romano, claro, que dizia civis Romanus sum, sou um cidadão romano. Ele falou isso num contexto no qual um cidadão de Roma, no mundo antigo, teria proteção aí universal onde quer que ele estivesse. Uma coisa que passou pelo Império Britânico e uma coisa que passa agora também pelos Estados Unidos, profundamente na doutrina legal e na doutrina de relações exteriores do país. Para a gente não se alongar, não vou citar, mas a gente estava aí na apuração da matéria pesquisando, em 1850 teve tal frase, mas aí também é uma questão que vai esticar demais o segmento. Segundo ponto, para a gente encerrar. É interessante porque lá atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt, que era presidente antes de entrar, falava sobre os Estados Unidos, que ainda não estavam tal formalmente na guerra, serem o arsenal da democracia. Um país que teria a base fabril, capaz de suprir, por exemplo, o Reino Unido ou outros beligerantes que estivessem contrários, então, aos nazistas, com tudo que eles precisassem no Land-Lease Act e outras medidas da época para poder combater. Pete Hegseth agora faz um discurso que também fala de arsenal, mas outro arsenal, não da democracia, o arsenal da liberdade, aonde ele coloca os Estados Unidos como um proponente, então, no mesmo molde que Roosevelt fazia, ou com algumas similaridades, alguns aspectos de similaridade, pelo menos na retórica, de tentar armar aliados, com essa retórica da liberdade como o arco que amarra a coisa toda junto. Agora na Síria parece que partes disso estavam presentes na fala do secretário de Defesa.